Alzheimer. Hoje nós vamos tratar um pouquinho de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. O Alzheimer se caracteriza por, como eu disse, uma doença neurodegenerativa que se manifesta geralmente desenvolvendo uma atrofia cortical difusa. Uma atrofia cortical difusa. O que é isso, professor? Primeiro, o que é córtex, né? Porque atrofia, você pode até imaginar que é redução de massa, redução de material, né? Mas o córtex, eu tenho aqui uma peça, um cérebro aqui, ó, tá vendo? Peguei um cérebrozinho aqui, aí aqui tem um tronco encefálico, o cerebelo não tá aqui, tá aqui o tronco encefálico, aqui o cérebro. O córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro, então aqui supostamente eu estaria tocando o córtex cerebral, estou tocando ele. Mas o córtex ele tem uma espessura, em torno de 3 a 5 milímetros de espessura, tá? Aí aqui, ó, eu vou abrir para você ver o que seria o córtex. Olha só que legal. Tá vendo essa camada mais externa que tá aqui em, não sei que cor, parece um rosa mais escuro, tá vendo? Essa camadinha mais externa aqui, ó, é o córtex cerebral, tá? E ele se espalha em todas as regiões do cérebro. Todo o cérebro tem o córtex, ó, aqui também está aqui o córtex, ó, tá vendo? Então todas as regiões, vamos dizer assim, todos os compartimentos do cérebro, chamados lobos, praticamente todas essas regiões têm córtex. Então o que acontece? O que tem no córtex? O que tem nessa camada mais externa aqui? O que predomina aqui, professor, nessa camada mais externa que você está mostrando? Que está aqui, como eu já mostrei. Corpos de neurônio, que são partes de neurônio. Quem já viu os nossos vídeos falando sobre neurônio, já identificou, sabe o que é um corpo de neurônio. Então o que acontece é que essa camada mais externa, onde predominam os corpos dos neurônios, eles começam a morrer. Vamos dizer assim, a grosso modo, eles vão morrendo. E eles vão morrendo em várias partes do córtex cerebral. Isso é o que caracteriza a doença de Alzheimer. As primeiras áreas a surgirem com esse aspecto morfológico de morte neuronal é o córtex entorrinal. Eu digo as áreas porque são dois, são dois hemisférios e tal. Então esse córtex entorrinal é uma importante área de associação do cérebro e ele é um dos primeiros a manifestar essa atrofia cortical. E que, portanto, se eu perder corpos de neurônio, eu estou perdendo neurônio, ele está morrendo. E se ele, dependendo da região que eu perco esse neurônio, vamos pegar aqui um outro, aqui, tá vendo? Aqui o cérebro de novo. Se eu perder neurônios aqui, eu vou perder algumas funções. Se eu perder aqui, eu vou perder outras funções. Se eu perder aqui, eu perco funções. Se eu perder aqui, eu perco funções. Mas são funções diferentes, porque cada parte do cérebro tem o seu córtex e esse córtex é responsável por funções distintas. Então, quando eu falo em atrofia cortical difusa, nós estamos falando de uma perda de córtex difusamente em todo o córtex cerebral. Por isso que o paciente com Alzheimer vai tendo perda das condições cognitivas com o passar do tempo. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque agora, há pouco tempo, desse ano, um grupo de pesquisadores da USP, da Faculdade de Medicina da USP, estudando cérebros, eles têm um banco de cérebros, vamos dizer assim, disponível para estudo, junto com pesquisadores da Universidade da Califórnia, identificaram nesses cérebros que neurônios que desenvolvem a doença de Alzheimer, essa doença neurodegenerativa, eles expressam uma proteína. Eles começam a expressar uma proteína mais cedo, chamada RORB. R-O-R-B. Isso significa, eles fizeram essa correlação, então identificaram o seguinte, que neurônios que expressam RORB, essa proteína, identificam ou sinalizam que na linha do tempo vão desenvolver características de Alzheimer. E isso é muito legal porque quando você identifica uma proteína ou uma cascata de eventos que culmina na síntese de uma proteína que tem relação com o início prévio da doença de Alzheimer, tendo essa noção de que existe um marcador que pode sinalizar o aumento da probabilidade, eu posso começar a agir de forma preventiva, assim como
também desenvolver drogas e fármacos que tenham o efeito neuroprotetor e que, portanto, teriam o efeito final de inibir ou então de inibir a propagação da doença, o desenvolvimento da doença, ou até mesmo de inibir o surgimento dela. Por quê? Porque eu estaria, a partir da identificação de um evento muito próximo do início do desenvolvimento da doença, eu posso parar ele, inibir e, portanto, essa doença vai deixar de ser de essas características histológicas, essas características celulares que expressam aquela determinada proteína e, portanto, que vai desenvolver as características, deixam de acontecer. Então, o legal dessa identificação, esse foi o grande achado, né? Quando você identifica esse marcador, você pode criar estratégias terapêuticas que podem ser, desde, por exemplo, iniciar atividades que testem, que estimulem a função cognitiva, olha só, para que, se houver Alzheimer, ele esteja com o cérebro um pouco mais protegido, vamos dizer assim, pelas atividades cognitivas que esse paciente é capaz de desenvolver, que se sabe, isso é verdadeiro, que quando um paciente tem maior estudo, quando o paciente com Alzheimer teve maior estudo, o desenvolvimento da doença tende a ser mais devagar, porque esses neurônios eles têm mais conexões, e neurônios com mais conexões tendem a permanecer ativos por mais tempo, tá? Então, por exemplo, quem lê mais, quem desenvolve outras atividades cognitivas com determinada frequência, tendem a vão desenvolver a doença de Alzheimer, por exemplo, mas ela vai acontecer de uma maneira um pouco mais lenta. Olha que interessante isso, né? E também a identificação por esses dois grupos de pesquisa dessa proteína específica ajuda, como eu disse, no desenvolvimento de fármacos que podem, portanto, ajudar no tratamento farmacológico da doença. Legal, né? Era isso, pessoal. Se você está gostando dos nossos assuntos, não esqueça, eu tenho sempre solicitado, que pedir para vocês, na verdade, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, é legal para a gente, nos motiva. E continua mandando mais sugestões. Alzheimer já foi uma sugestão que colocaram aqui para nós, tá bom? É isso, um abraço, tchau, tchau.